Ok. Bruno de Arruda está aí, não é isso? Caio Alberto. Caio Alberto. Diego Cunha. Tá aqui, professor. Edinaldo José. Aqui. Elisângela. Everton. Aqui, professor. Ok, registrado. Everton. Estou aqui, professor, presente. Gabriel de Oliveira. Gabriel de Oliveira está por aí. Gemerson da Silva. Heleno Viana. Aqui, Iandra. professor. Tranquilo, Heleno. Bom dia, professor. Iandra aqui. Ok. Joalisson. Professor, você pode tirar minha falta? Tirei sim. Eu João tô... Vitor. João Victor aqui, professor. Gabriel Rodrigues está presente, né? Já coloquei sua presença aqui, Gabriel. Tranquilo, Paulo, fique tranquilo. Coisa de aula online é assim mesmo. Joás. Johnny Alisson. Presente. José Daniel. Josenaldo. Júlio César. Presente, professor. Lucas Quirino Ramos está presente. Luiz Fernando. Aqui. Marcelino Miguel. Matheus Alexandre. Natanael Santana. Matheus Alexandre está aí. Natanael Augusto. Aqui, professor. Nicolas Sá. Otom. Otom estava aqui de manhã. Paulo Vitor está aí. Pedro Eduardo. Pedro Eduardo. Pedro Henrique. Ricardo José. Samuel de Oliveira. Timóteo está aí. Falou bastante hoje. Vinícius César. Okay. Vinícius César está aí. E Vinícius Leonardo. Vinícius César está presente? Vamos voltar aqui à nossa aula. Bom, estamos vendo aqui, né, nós vimos aqui algumas características importantes aqui do magnetismo. Um outro fenômeno interessante, pessoal, que vocês já devem ter ouvido falar, é sobre a aurora boreal, que fica no Polo Norte, que são essas luzes no céu que aparecem em alguns períodos do ano. Isso também é um fenômeno magnético, tá? Então, a aurora boreal, que deve ser o nome a deusa romana do amanhecer, ocorre quando velozes fluxos de prótons e elétrons vindos do Sol são guiados pelo campo magnético da Terra e se chocam com os átomos e moléculas atmosféricos. Suas diversas formas, cores e estruturas têm fascinado durante séculos o ser humano. O fenômeno
é mais visível normalmente de setembro a outubro e de março a abril. Conhecida como boreal no norte e austral no sul. A aurora não é um fenômeno exclusivo da Terra. Outros planetas, como Marte e Saturno, são iluminados também pelo seu brilho. Então, aqui nós temos duas fotos da aurora boreal, no Polo Norte, e da aurora austral, no Polo Sul. Um evento muito bonito de se ver. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ver presencialmente. Tá? Aqui são tipos de aurora, né, em outros planetas, tá? Ou um evento similar, tá? Produzido por fenômenos magnéticos. Veja, as fontes de campo magnético. As fontes de campo magnético, elas são produzidas de duas formas, tá? Quando eu tenho carga elétrica em repouso, eu tenho o campo elétrico. Quando eu tenho cargas em movimento, eu tenho ao mesmo tempo campo elétrico e campo magnético. Então, vejam, nós vimos no início do nosso curso que quando eu atrito, né, por exemplo, uma caneta no cabelo ou numa flanela, eu eletrizo essa caneta. Ali eu tenho uma carga elétrica, positivo ou negativo, lembrando que positivo quando eu retiro elétrons, negativo quando eu retiro elétrons, fica positivo, quando eu deposito elétrons, fica negativo. Então, aquela carga estática ali, aquele carga ela está em repouso, está parada, né? Está estática, por isso que é eletrostática, ela está parada, ela vai criar um campo elétrico, tá? Um campo elétrico no entorno daquela carga. Quando eu coloco essa carga em movimento, eu vou ter simultaneamente um campo elétrico e um campo magnético. E aí o que acontece? Essa experiência, ou seja, esse fenômeno, como nós vimos no vídeo, ele apareceu, né? Ele foi descoberto. O vídeo não fala isso, mas a maioria dos livros mostram que o fenômeno, a relação entre o campo magnético e a corrente elétrica, ela foi uma descoberta de ocasião, ou seja, foi descoberta ao acaso. Só depois que se percebeu, e quem percebeu isso primeiro foi o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, tá? Que estava fazendo experiências com pilhas e baterias em seu laboratório, e que tinha lá no seu laboratório uma bússola. E a bússola estava próximo a um fio. E aí ele observou que toda vez que ele acionava, né, uma lâmpada, acionava uma carga, aquela bússola perto do fio sofria uma deflexão. Ou seja, ora, a gente sabe que a bússola, ela paradinha, bonitinha, ela vai ficar apontando para o norte. E ela só vai sair da sua posição se algum outro campo magnético se aproximar dela. Então, se eu aproximar de um ímã, um campo magnético produzido por um ímã, aproximar da bússola, um campo magnético produzido por um ímã, essa vai tirar a bússola da posição. Então, o que foi que ele observou? Ele observou que aquele condutor ali, próximo àquela bússola, toda vez que ele era energizado, ou seja, assim que passava a corrente elétrica por ele, a agulha saía da posição. E aí ele ligou, a agulha saía da posição, desligava, a agulha saía da posição. Esse é o primeiro registro de uma correlação, de uma interação entre a corrente elétrica, que são cargas elétricas em movimento, e um campo magnético, no caso, a bússola. E aí o que acontece? Aqui nessa imagem, não sei se aparece de forma clara para vocês, aqui, ó, aparece uma lâmpada, uma bússola que está aqui, ó, entre os dois fios, né, corrente que entra, corrente que sai, uma bússola está aqui entre dois fios, e a lâmpada está desligada. Então, observe o ponteiro da bússola apontando aqui, ó, nesse sentido, e aí a lâmpada foi ligada, ó, a lâmpada foi energizada. Quando a lâmpada foi energizada, ó, a agulha da bússola, o que aconteceu? Sofreu um desvio. Então, vejam, isso foi o prenúncio de grandes descobertas
e de grande avanço da humanidade. Diga, Timóteo. Pode falar. Ô, professor, mas no caso, a bússola tem que estar só próxima do fio ou tem que estar ligada? Por exemplo, o fio tem que estar descascado para o fio entrar em contato com a bússola? Ou só precisa estar próximo da corrente elétrica? Ok, pergunta perfeita, Timóteo. Excelente a pergunta. Veja, a bússola só precisa estar próximo. O fio, ele pode estar, sim, isolado com borracha, isolado com qualquer material. O campo magnético ultrapassa esse material e age sobre a bússola. Então, sim, o fio, ele estará isolado, tá? Não precisa estar desencapado, para que o fenômeno da corrente elétrica se faça notar, se faça presente. Ok? Entendi. Obrigado. De nada. Então, o que acontece? A partir dessa descoberta, se começou um longo trabalho de estudo para entender como era essa relação entre a corrente elétrica e os campos magnéticos. Então, a primeira coisa aqui, de novo, né, eu tenho um fio retilíneo e longo. No entorno desse fio, aqui, surge um campo magnético. Tá? E aí, o que acontece? Vamos aprender a primeira regra da mão direita. Tá? A mão direita, que nós vamos utilizar para determinar o sentido do campo elétrico, do campo magnético, no entorno de um condutor, ok? Então, como é que funciona isso? Para que vai servir isso? Essa regra, ela vai ser utilizada para que nós possamos analisar diversos fenômenos, tomando como referência a corrente elétrica que circula por ele. Então, ó, aqui eu tenho um condutor, tá? E a setinha azul aqui embaixo está indicando o sentido da corrente elétrica, tá? Ora, como é que eu vou determinar o sentido do campo magnético? Observem que o campo magnético aqui, observem que ele tem setinhas aqui, ó, apontando que ele está vindo na direção de nós, observadores, e temos setinhas aqui, ó, apontando no sentido contrário ao observador e entrando na tela, tá? Então, o que acontece? Como é que eu vou determinar esse sentido? Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o condutor, tá? E aí eu vou simular aqui uma caneta, tá? E o que é que vai acontecer? Primeira coisa que a gente vai observar. Para que eu use esse processo, tá? De indicação, ele está falando aqui, ó, corrente convencional, ou seja, sentido convencional da corrente elétrica. Lembram-se que a corrente elétrica tem um sentido que foi arbitrado, que a gente chama de convencional, que os elétrons fluem do polo positivo para o negativo de uma bateria. Então, aqui está dizendo que nós vamos utilizar o sentido convencional, tá? Então, para isso, eu vou usar a mão direita. Se você usar o sentido real, aí você usa a mão esquerda, ok? Mas vamos ficar aqui só na mão direita. Como é que vai ser? Polo positivo, estou arbitrando. Se aqui fosse um fio, eu teria um polo positivo colocado aqui embaixo. Vejam, estou arbitrando, tá? Polo positivo aqui embaixo, polo negativo aqui. Então, o sentido convencional seria de baixo para cima, exatamente como está aqui na imagem. Como é que eu vou determinar o sentido do fluxo? Ou seja, como é que o fluxo está girando aqui em torno desse condutor? Então, eu vou pegar a mão direita, o polegar, ele vai indicar o sentido convencional da corrente elétrica. Então, ó, a corrente elétrica está indo do polo positivo para o polo negativo, subindo aqui. O polegar indica o sentido dessa corrente. Então, aqui. E os dedos, os outros dedos, vão abraçar esse condutor e vão indicar
o sentido do campo magnético. Então, observem que corrente aqui, campo magnético, vai estar nesse sentido, ou seja, exatamente como está representado aqui na apresentação, eu tenho o campo magnético saindo aqui pela minha esquerda e entrando aqui pela minha direita. Observe que esse processo é interessante, por quê? Veja, sentido da corrente, sentido do campo. Se eu ligar esse condutor invertido, ou seja, se eu ligar o polo positivo aqui e o polo negativo aqui, de uma bateria, obviamente, o sentido convencional agora vai ser de cima para baixo. Então, de novo, vou pegar aqui minha mãozinha direita, vou pegar a mão aqui, ó, a mão direita, polo positivo, estou considerando aqui em cima agora, então a corrente vai estar descendo, e aí vou colocar aqui, ó, a mão indicando, o polegar indicando o sentido da corrente convencional e as mãos abraçando aqui o condutor. Então, nesse caso, você vai ter o campo magnético invertido em relação ao anterior. Ou seja, se eu mudo o sentido da corrente elétrica, eu mudo também o sentido do campo magnético. Então, isso é uma lição importante, tá? Então, ó, corrente está vindo de baixo para cima. De novo, corrente convencional. De baixo para cima. Nesse sentido, o campo magnético vai estar nessa condição. Ele sai na minha direção pela esquerda, entra em direção ao monitor pela minha direita. Se eu inverto a corrente, ó, os dedos vão indicar o sentido do campo magnético, o polegar indica o sentido convencional da corrente elétrica, e aí eu inverti o sentido do campo magnético. Dúvidas? Perguntas em relação a essa regrinha? Professor, o vídeo falava sobre regra da mão esquerda. Tem alguma diferença entre essas regras, a aplicação? Tem sim. É o que eu falei, Bruno. No caso aqui, eu estou colocando a mão direita porque eu estou usando o sentido convencional da corrente elétrica. Perfeito, Bruno? Se eu usar o sentido real, em vez de usar a mão direita, eu uso a mão esquerda. Tranquilo, Bruno? Tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Maravilha. Ô, professor, Diga. isso num exemplo prático, assim, num carro elétrico, essa questão da inversão do polo, seria para ele tracionar ele para frente ou para trás? Teria essa mudança também? Ou não tem nada a ver? Perfeito, Otto. Perfeito. Tá? Sim, tá? Nos motores elétricos, tá? Eu invertendo o sentido da corrente, eu posso inverter o sentido de rotação do motor também. Certo. Ô, professor, também assim, questão de como passa muito em filme, não sei se tem a ver com o campo magnético, da turma achar água com tipo uma forquilha de madeira mesmo, né? Isso existe, é só lenda mesmo de filme. Ai. Otton, isso aí, tá? Deixa eu ver como é que eu vou explicar. Nós temos o seguinte, ó. Isso aí é uma ciência antiga, tá certo? Normalmente relacionada a uma religião que alguns chamam de bruxaria, chamado Wicca, W-I-C-C-A, Wicca, tá? Recentemente, tá? Ela tem um outro nome chamado radiestesia. Então, se você procurar essa radiestesia, tá? Ou Wicca. O Wicca, normalmente o pessoal associa a bruxaria, tá? Mas abra sua mente. Veja, na verdade, veja, o que acontece. Existem divergências sobre esse método, tá? De encontrar água com a forquilha, mas se você procurar aí na internet, em alguns sites,
procurar radiestesia, você vai encontrar explicações físicas de achar água com a forquilha. E usa, na verdade, alguns conceitos magnéticos, e usam conceitos de variação de frequência, tá? Mas é interessante, vale a pena pesquisar, e amanhã você me conta. Beleza, professor. Beleza, Alton? Beleza. Tranquilo. Bom, olha, eu não sou adepto da Wicca, não, tá? Eu sou apenas um curioso, tá? Porque, assim, algumas eu não sei como é que estão qual a linhagem, né? A linhagem religiosa de alguns. Então, em algumas igrejas, o pessoal fala muito mal da Wicca, que eu falei aqui. Então, não estou fazendo apologia à Wicca, só estou apenas explicando que o Alton perguntou tem a ver com uma religião pagã muito antiga, que vem antes de Cristo, e que usa a forquilha para encontrar água e muitos, e além, não só água, tá? Encontrar ouro, minerais, pessoas perdidas, e tudo isso. Então, tem uma história bem longa sobre isso. Tranquilo, Lucas, mas é sempre bom deixar claro, tá bom? Vamos embora. Pessoal, em relação aqui à regra da mão direita, e aí o Bruno perguntou, professor, qual a diferença da regra da mão direita e da mão esquerda? Tá? Quando eu olho para o fio retilíneo, né, aqui se menciona aqui o sentido convencional da corrente elétrica, eu vou usar a mão direita. Se eu for utilizar a mão esquerda, eu vou utilizar o sentido real da corrente elétrica, ok? Vamos embora. Bom, hoje eu provavelmente não vou entrar nas equações, tá? A gente vai trabalhar com algumas equações para a gente entender esses fenômenos melhor. Tá? A gente vai aprender a fazer algumas continhas para a gente associar teoria com prática. Aqui eu tenho um outro cenário, tá? Um outro cenário. Nesse cenário aqui, eu tenho uma espira circular, que é a forma mais comum de nós utilizarmos deixa eu tirar aqui meu vídeo aqui, de nós utilizarmos o campo magnético, tá? Vejam, o campo magnético criado por um condutor retilíneo, normalmente ele é muito fraco, tá? Então, o que é que a gente faz? No lugar de utilizar um fio retilíneo, eu enrolo esse fio, eu transformo esse fio em uma bobina. E aí, ao transformar esse fio em uma bobina, tá, eu vou aumentar a intensidade do campo magnético. Então, observem, aqui apareceu já uma equação, tá? Aqui, o vetor campo magnético, chamado de B, ele tem a ver com a intensidade da corrente elétrica, tá? E observem que 2πr, para quem lembra aí da equação do comprimento de uma circunferência, ele define o comprimento da circunferência, que é esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui. Tá? Então, ó, nessa equação aqui, a gente vai observar que eu tenho o vetor campo magnético aqui, ele vai depender, vai ser diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância onde se encontra. Observe o raio aqui, ó. Então, o raio, ele vem do centro da circunferência para cá. Quanto maior for esse raio, menor vai ser o campo. Quanto menor esse raio, maior vai ser o campo. Observe que ele lembra um pouquinho a lei de Ohm. Tá? Ele lembra um pouquinho a lei de Ohm. Então, o que acontece? No caso aqui, o que é que acontece? Eu tenho o vetor campo magnético aqui, aparece um parâmetro já conhecido aqui, que é a corrente, e aqui eu tenho 2πr, isso aqui é o comprimento dessa circunferência. E esse μ é uma constante aqui, que
ela é chamada de permeabilidade magnética. No caso, tem um 0 aqui, que essa é a permeabilidade magnética no vácuo, ok? Então, ó, condensando as informações. O campo magnético produzido por um condutor retilíneo, tá? Ele vai produzir um campo magnético muito pequeno, muito sutil, tá? Então, se eu quero utilizar esse campo magnético para alguma aplicação prática, eu vou transformar esse fio retilíneo em uma espira, em uma volta, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma bobina. Observe que eu peguei o fio, ó, e fiz uma volta com esse fio. E, novamente, eu tenho, ó, a corrente entra, passa nesse fio aqui e retorna. Estou usando aqui a regra da mão direita, tá vendo? E aí, ó, o polegar está abraçando o fio, no sentido da corrente, e os dedos aqui, ó, estão apontando o sentido do fluxo magnético. Esse sentido do fluxo magnético, entenda que ele está apontando para o norte, ok? Apontando para o norte. Então, aqui seria o norte. Ora, como o polo norte e sul não se separam, se nesse lado de cá eu tenho o norte, no lado de cá eu tenho o sul, ok? Aqui, nesse caso, vejam, eu tenho aqui a minha densidade de campo aqui, ó. Essa densidade de campo aqui, ele não vai estar calculando a densidade de campo no contorno, mas sim no centro da bobina. E no caso aqui, ele vai levar em consideração apenas 2 vezes o raio. Ou seja, ele vai levar em consideração apenas o diâmetro dessa bobina. Tá? Então, observem que quanto maior for o raio, menor vai ser o campo. Tá? Porque está aqui dividindo, né? Então, se o raio for 1, vamos entender assim, o campo é X. Se eu aumentar o raio, ou seja, se eu aumentar essa espira, aumentar o tamanho dessa espira, eu irei diminuir esse campo. Então, se eu quiser fazer um campo magnético bem intenso, na verdade, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer com que esse raio seja o menor possível para a minha aplicação. Então, uma bobina muito grande vai precisar, para produzir um campo magnético, vai precisar de uma corrente muito intensa. Tá? E aí, o que acontece? Normalmente, as aplicações que nós temos, pessoal, vão utilizar, ó, bobinas, como essas aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma bobina aqui, outra bobina aqui, uma bobina aqui. São várias bobinas. Então, a maioria das aplicações que nós utilizamos, tá? Ela será feita, tá? Ela será realizada com base no uso de bobinas. Então, aqui nós temos diversas bobinas. Por que a bobina? Se vocês observarem no vídeo, ele fala que quando eu uso o eletromagnetismo e eu coloco um fio do lado do outro, o campo magnético produzido por cada pedaço do fio, né, porque eu estou dando uma volta no fio, então o que acontece? Cada pedaço do fio ele irá contribuir somando os campos. Então, se eu tenho uma bobina, eu tenho um campo. Se eu dou 2 voltas, eu tenho 2 vezes o campo. Se eu dou 3 voltas, eu tenho 3 vezes o campo magnético, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu tenho o meu campo magnético aqui, tá? Eu tenho o campo magnético produzido por uma bobina de forma mais intensa, quando eu transformo ele numa bobina. Então, na maioria das aplicações, vamos ter, sim, o campo magnético sendo produzido por uma bobina. Aqui tem um exemplo, né, uma bobina, né, um exemplo de laboratório. Eu tenho uma bobina circulado, né, energizado aqui por uma corrente que circula nessa bobina, e eu tenho aqui, ó, uma bússola indicando o polo norte e sul, exatamente porque está passando, né, modificando a direção dele, andando de um certo ângulo alfa aqui, em função da intensidade de corrente. No caso da bobina, pessoal, o que é que vai acontecer? O que é que muda, né, em relação
a essa expressão, para essa expressão. Apareceu aqui o N. Vendo esse N aqui, ó? O que é esse N? Esse N é exatamente o número de espiras que eu coloquei aqui. Ou seja, vejam que o campo magnético aqui, se for por um fio retilíneo, né, na forma de uma bobina, na forma de uma volta só, que a gente chama de espira, eu vou ter um campo X. Mas se eu aumento esse número de bobinas, de voltas aqui, ou seja, se eu transformo o fio numa bobina, eu vou aumentar bastante o campo magnético produzido por esse elemento. E o que é que nós vamos ficar atentos? No campo magnético produzido dentro dessa região aqui. É onde nós vamos utilizar, tá certo? A maior parte das aplicações para as diversas aplicações práticas que nós temos dentro da eletricidade. Então, ó, aqui eu estou trazendo uma figura de um solenoide. Ah, professor, o que é um solenoide? Bom, o solenoide é uma bobina. O que é que vai diferenciar um solenoide de um eletroímã? A gente vai ver que as aplicações práticas das bobinas, além de ser em formato de uma bobina, ela também terá um núcleo, tá? E esse núcleo, prioritariamente, será um núcleo de ferro, tá? Então, ó, aqui eu estou colocando uma bateria. De novo, essa é uma fonte de corrente contínua, tá? Essa é uma fonte de corrente contínua. Ou seja, se ela é uma fonte de corrente contínua, essa corrente, ela tem um sentido único, tá? Uma corrente direcional e única. Então, o que acontece? Essa nossa bobina aí, tá? Essa nossa bobina, ela vai produzir, ó, um campo magnético que é similar ao produzido por uma barra. Veja, você vai ter de um lado, sul, observe que é convencionado isso, tá, pessoal? Que o fluxo que entra é chamado de polo sul e o fluxo que sai é chamado de polo norte. Então, você vai ter sempre essas representações em todas as explicações que vão aparecer daqui para frente. Então, é bom fixar esse breve conceito. Ok? Observem que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui uma bobina percorrida por corrente elétrica, e aqui eu tenho o campo magnético produzido. O que é que vai acontecer, pessoal? Vejam. Aqui, a representação do espectro magnético, né? Ou seja, é uma bobina, foi colocada aqui, e eu derramei em malha de ferro. Então, vai mostrar aqui o campo magnético produzido. E aqui, pessoal, nessa ilustração aqui, ó, nessa ilustraçãozinha que eu tenho aqui, deixa eu ver se ele funciona no zoom aqui, tá? A apresentação saiu, né? A apresentação saiu? A apresentação saiu. Foi. Ok. Vou voltar aqui. Faz tempo não, né? Agora. Não, foi agora. Ok. Quando o senhor começou a falar, ela saiu. Perfeito. Estão vendo agora? Sim, sim, voltou. Tá sim, professor, voltou. Obrigado, senhores. Então, ó, vejam só. O que nós temos aqui, ó, eu já falei aqui das bobinas, né? Nós temos as bobinas. Nós temos aqui o vetor campo magnético, que vai aumentar com o número de espiras, tá? E nessa linha aqui, nós temos aqui um solenoide, nós temos aqui a representação de uma bateria, tá? De uma bateria.
a representação de uma bateria, e essa bateria alimentando uma bobina. Essa bobina aqui, ela, representado aqui fisicamente, né, a bobina, e aqui mostrando as linhas de força do campo magnético dentro da bobina. Normalmente, o que interessa para a gente é justamente o campo magnético aqui dentro. Tá? E qual é uma das primeiras aplicações que nós temos? Que é justamente a criação dos famosos eletroímãs. Então, vejam que essa animação que eu coloquei aqui, vejam o que ela faz. Está desligado a energia, eu ligo, aproximo de um clipe, ele atrai. Quando eu solto aqui, ó, o clipe cai. Então, observem que eu tenho aqui o completo controle sobre o campo magnético. Então, vejam que eu posso aumentar, diminuir, ligar ou desligar o campo magnético a partir da corrente elétrica. Então, essa é uma das principais aplicações para o uso, né, da corrente elétrica. Não o único, né, mas é um dos muito conhecidos usos da corrente elétrica. Um outro exemplo de uso do campo eletromagnético, né, um elemento bem simples, é o da campainha. Né, aquelas campainhas, tanto que a gente usa em casa, quanto aquelas industriais que parece um prato sendo batido, tá? Ela é também usado um eletroímã aqui, ó. Quando eu fecho esse circuito aqui, eu crio um campo magnético, e aí, ó, esse elemento aqui que faz o contato elétrico aqui, ó, ele vem e bate na campainha. Então, ele vai fazer com que a campainha bate e volta, e faz o som também. Timóteo está colocando aqui, é usado no motor também? Sim, é usado sim no motor, sem dúvida nenhuma. Tá? Os motores elétricos funcionam baseados em princípios eletromagnéticos. Muito boa pergunta. Tá? Então, nós temos aqui, e, obviamente, o motor elétrico é, de longe, né, um dos maiores desenvolvimentos, tá? Um dos maiores desenvolvimentos da eletricidade. Tá? Por quê? Como vocês sabem, né, vocês viram também na história, o começo da Revolução Industrial, quem realizava o trabalho, né, que substituía o homem, era o vapor. Era o vapor. Hoje, né, desde que a eletricidade começou a ser desenvolvida, tá, a eletricidade substitui com louvor, tá, o uso do vapor. Por quê? Porque, primeiro, é mais limpo, segundo, os motores carecem de menor quantidade de manutenção. Ok? Então, nós temos aqui, ó, uma bobina, corrente contínua, um fluxo magnético constante. Esse fluxo magnético é constante porque ele é alimentado nessa situação aqui por uma corrente contínua. Tá? Então, aqui nós temos a aplicação de um eletroímã, a aplicação de campainha, e o Timóteo também trouxe a aplicação do motor elétrico. Tá? E, de novo, nesse caso aqui, tá, do solenoide, tá, a densidade do campo magnético, ela vai depender da permeabilidade do material, ou seja, qual material que está nesse núcleo aqui, tá? Qual material que faz parte desse núcleo. Aqui é o ar, aqui é ferro, da intensidade de corrente, logicamente. Quanto maior a corrente, maior vai ser o campo magnético. Vai depender do número de voltas ou número de espiras e vai depender do comprimento desse eletroímã. Observe que quanto maior o comprimento desse eletroímã, obviamente, como ele está aqui
no denominador, menor vai ser o campo magnético. Então, os ímãs, os eletroímãs, você vai ver que ele tem normalmente tamanho pequeno, tá? Justamente para que a gente possa utilizar tudo o que nós desejamos do material. Ok? Perguntas? Dívidas ou dúvidas? Sobretudo dívidas, professor. Maravilha. Para vocês não ficarem muito assustados, hoje eu não vou trabalhar muito com as equações, não, tá? A gente amanhã vai trabalhar com as equações e começar a resolver problemas. Mas eu vou trabalhar hoje ainda a questão dos materiais magnéticos, para que a gente possa entender os diversos materiais e como eles são classificados, tá? Lembrando que no vídeo se falou também da questão dos materiais magnéticos. Então, se vocês puderem, está lá no AVA, e eu posso colocar o link, né, do YouTube lá no grupo do WhatsApp, para vocês poderem rever o filme. É bem interessante para ver alguns elementos importantes e revisitar a aula. Então, vejam. Aqui, para que eu vou utilizar os materiais magnéticos? Então, ó, aplicações. Né? Aqui eu estou, em vez de imagem, eu estou trazendo na forma de texto, mas eu tenho aqui, ó, aplicações elétricas modernas. Então, eu tenho aqui, ó, fones de ouvido, discos rígidos de computadores, motores elétricos de corrente contínua e de corrente alternada, transformadores de potência, e entre outras aplicações. Essas são aplicações elétricas modernas, tá? Vejam, todos esses elementos utilizam materiais magnéticos. Como é que se caracteriza esses materiais? Esses materiais eles vão ser classificados, de acordo com o magnetismo, de 3 maneiras. Nós temos... Deixa eu voltar de novo aqui. Compartilhar a tela. Houve uma queda na minha conexão aqui, pessoal. Rapidinho eu volto. Voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ok. Maravilha. A conexão caiu aqui, mas já voltei. Bom,
O que eu vou falar aqui para vocês agora, voltando aí, eu não sei, vou começar do começo, porque eu não sei o que foi perdido. Vamos falar sobre os materiais magnéticos. Por que nós vamos falar sobre materiais magnéticos? Quais são as principais aplicações elétricas modernas? Eu coloquei aqui, ó, fones de ouvido, discos rígidos de computadores, motores elétricos, CC e CA, transformadores de potência. Então, vejam, todos esses elementos aqui utilizam o eletromagnetismo e utilizam materiais magnéticos. Como é que eu classifico os materiais sobre a ótica do eletromagnetismo? Então, a primeira classificação são os materiais... Ok, Vinícius, já eu faço a correção, tá? O primeiro material que a gente vai classificar são o que a gente chama de paramagnéticos. Então, esses materiais são materiais que enfraquecem o campo magnético. Que materiais são esses? Vejam, o ar e a água. O ar e a água, eles enfraquecem o campo magnético. Um exemplo típico disso, pessoal, é, por exemplo, quando está chovendo, tá? Normalmente, o sinal da TV fica ruim. Alguns sinais, agora, né, com a TV digital, eles ficam fora do ar. Por quê? O sinal da antena, que é um sinal eletromagnético, que chega, né, pelo ar até a antena da minha TV, ele, em função de estar chovendo, sofre interferência. Em que sentido? Ele enfraquece. Então, se num dia de sol claro, vencendo unicamente a resistência do ar, ele chega até a antena da minha casa, quando está chovendo, o campo magnético é enfraquecido a tal ponto que eu não consigo chegar na minha casa. Então, o sinal desaparece. Por que desaparece? Porque o ar, junto com a água, ele é um material paramagnético. De novo, o que é um material paramagnético? É um material que enfraquece o campo magnético. Ok? O outro tipo de material são os diamagnéticos. O que é um diamagnético? O diamagnético, eles se magnetizam em sentido contrário ao campo magnético. Vejam, aqui como exemplo, eu trago o alumínio e os materiais supercondutores. Então, o que acontece? O alumínio, né, a percepção do diamagnetismo é muito pequena. Professor, o que é se magnetizar em sentido contrário? Nós vamos falar aqui, ó, do material ferromagnético. Eu vou falar do ferromagnético, depois volto para o diamagnético. No material ferromagnético, quando eu aproximo o ímã de um ferro, né, de um material ferroso, o que é que vai acontecer? O ferro, ele é atraído pelo ímã, tá? Por que ele é atraído pelo ímã? Porque o ímã, quando se aproxima dele, induz nele um polo de sentido contrário. Então, eu vou chegando com o norte perto de uma barra de ferro, lá eu induzo o aparecimento de um polo sul. E aí, ele atrai o ímã, ou o ímã atrai o ferro, dependendo do ponto de vista, tá? E o material diamagnético, o que é que ele vai fazer? Quando eu aproximo o ímã de um material diamagnético, ele gera um polo de mesmo nome, ou seja, gera um polo, se eu estiver aproximando um polo norte, ele gera um norte e gera uma repulsão. De novo, no alumínio, isso é muito imperceptível, é muito pequeno, tá? Porém, materiais, né, não naturais foram desenvolvidos, entre eles os supercondutores, tá? E esses supercondutores, sim, eles são diamagnéticos perfeitos. Ou seja, quando eu aproximo ele de um campo magnético, eu crio uma repulsão e o material flutua sobre aquele campo magnético. Esse princípio, pessoal, é utilizado nos famosos trem-bala, que infelizmente ainda não temos aqui no Brasil. Mas os trem-balas que existem na Alemanha, que existem no Japão, eles levitam, né, flutuam
sobre os trilhos, porque eles utilizam supercondutores como elementos para criação de campos magnéticos e fazem com que ele flutue sobre o trilho. E aí o trem pode andar a velocidades superiores a 400 km por hora, que, diga-se de passagem, é uma viagem maravilhosa e sem solavancos, tá? Então, ó, quais são os materiais ferromagnéticos? Vejam, o nome é bem sugestivo. Material ferromagnético. Eles são os materiais que ampliam o campo magnético. Então, vejam que coisa interessante. O material ferromagnético, ele não só se magnetiza, ele amplia o campo magnético. Então, o que acontece? Que materiais são esses? Bom, os materiais magnéticos são o próprio ferro e outros materiais que possuam o ferro em sua estrutura, né? Existem diversas ligas hoje que são utilizados onde entra o ferro na composição, tá? Então, o ferro, ele é um material ferromagnético, porque ele amplia o campo magnético. Então, ele amplia. O professor amplia em quantas vezes? Vejam só. Imaginem que o campo magnético produzido por uma bobina sem núcleo ou com núcleo de ar produz um campo magnético de intensidade 1. Tá? Se eu colocar um núcleo de ferro, esse núcleo magnético, ele pode, dependendo da qualidade do ferro que está sendo colocado lá, ele vai ampliar em 1.000 a 10.000 vezes o campo magnético. Então, imaginem que se eu pego uma bobina que está passando por ali um certo valor de corrente e ele cria um campo magnético de intensidade 1, tá? Se eu coloco um núcleo de ferro, esse campo magnético é multiplicado no mínimo 1.000 vezes, ou seja, a intensidade, todo o campo magnético, todos os fenômenos associados àquele campo magnético produzido pela bobina é multiplicado por, dependendo do material, como eu falei, no mínimo 1.000 vezes. Então, eu aumento em muitas vezes a intensidade do campo magnético. Então, quando você pega uma bobina, normalmente você vai dizer, essa bobina é pesada. Por quê? Ela tem no núcleo, né, na parte central, um núcleo feito de material ferromagnético, tá? Feito de ferro. Esse material de ferro, ele vai ser utilizado para ampliar o campo magnético. Então, motores, bobinas, campainhas, todas elas possuirão um núcleo de ferro. São pouquíssimas as aplicações onde você tem bobinas que não tenham o núcleo de ferro, ok? Perguntas? Tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo, professor. Tranquilo. Vou pedir um minutinho para vocês aqui, vou aqui e volto num minuto.
Voltei. Vejam só, pessoal. Existem diversas teorias para explicar o fenômeno do ferromagnetismo. Tá? Esse aqui é bem interessante e clássico. Tá? Hoje, a ciência traz explicações mais completas para explicar o conceito, né, do ferromagnetismo. Qual é a ideia principal? É que o ferro, falando genericamente, né, do ferro, o material ferromagnético, a estrutura dele já é composta por átomos ímãs, tá? Na verdade, os átomos, como a gente já viu, inclusive foi explicado hoje, os átomos, eles possuem na sua eletrosfera os elétrons que estão lá circulando, né, esse núcleo, mas além de circular o núcleo, o próprio elétron, ele tem um giro em torno do seu próprio eixo, que é chamado de spin. Então, esse giro em torno do próprio eixo cria um campo magnético. E aí o que acontece? Para as aplicações práticas, esse conceito é bem interessante. Ele diz o seguinte, ó, que um núcleo de ferro, normalmente, ele vai possuir, ó, um núcleo composto de pequenos átomos ímãs. Tá? Ou seja, os átomos têm comportamento magnético dentro de um material ferromagnético. Porém, por que não é percebido naturalmente? Porque eles estão desorganizados dentro do material. Quando eu aplico um campo magnético, o que é que vai acontecer? Eu pego esses átomos ímãs e oriento eles, coloco eles em uma direção. No momento que eu oriento esses átomos ímãs, saio daqui, né, saio do caos para a ordem, o que é que vai acontecer? Os átomos ímãs somam os seus campos magnéticos, que antes estava desordenado, com o campo magnético produzido pela bobina. E aí você tem a ampliação do campo magnético. Então, ele vai ampliar a ação disso. Ou seja, trocando em miúdos, a estrutura do ferro é composta de átomos ímãs, que, quando submetida a um campo magnético externo, se orienta, ou seja, orienta os átomos ímãs internamente, o que provoca uma ampliação do campo magnético. E nessa ampliação, você vai ter o aumento do campo magnético como um todo. Tá? Então, na magnetita, por exemplo, o domínio magnético, você tem diversos ímãs dentro da magnetita, e aí, como eu disse, para que eu possa utilizar a magnetita, que é uma rocha, né, que tem um formato aleatório, né, natural, ela é composta de diversos átomos ímãs, tá? Só que estão aqui todos desorientados. Então, para que eu possa utilizar esse elemento aqui, eu preciso lapidar ele para separar um conjunto que permita eu fazer aplicações práticas com ele. Tá? O outro ponto importante é a temperatura de Curie. Né? A temperatura de Curie. O nome está escrito aqui Curie, né? Curie, mas a pronúncia é francesa, temperatura de Curie. Ele é em homenagem a dois cientistas, Marie e Pierre Curie. Marie e Pierre Curie. Marie foi a cientista que descobriu o polônio, tá? O material radioativo chamado polônio, e graças a ela foi inventado, né, foi desenvolvido a primeira máquina de fazer raio-x, que salvou a vida de muita gente por descobrir o grau de avanço da tuberculose nas pessoas. Tá? Então, o que acontece? A temperatura, ou ponto de Curie, é o valor da temperatura em que o material ferromagnético perde suas propriedades magnéticas. Então, o que é que a ilustração aqui tenta demonstrar? Nós temos aqui um elemento, um ímã, tá? Nós temos um ímã aqui, está sendo atraído por esse elemento, que deve ser um ímã também, e se colocou uma vela aqui. O que é que vai acontecer? Se esse material for aquecido, se esse material aqui for aquecido,
ele vai perder as propriedades magnéticas, tá? Então, o que acontece? O ímã, né? Um ímã qualquer, ou um elemento que possua ímãs, ele não deve ficar em locais muito quentes. Caso isso aconteça, ele pode perder as suas propriedades e diminuir a sua eficiência ou até mesmo parar de funcionar. Observem, pessoal, vou voltar aqui para a tela anterior. Tá? Esse conceito aqui, ele também vem explicar o que o Timóteo perguntou a respeito da magnetização do material. Tá? Ora, como é que eu faço para magnetizar um material? Ou seja, como é que eu faço para criar um ímã artificial? Ora, em princípio, para que eu possa magnetizar uma estrutura, o que eu vou precisar fazer é submeter essa estrutura a um campo magnético externo. Tá? Eu preciso submeter a estrutura a um campo magnético externo. E aí o que acontece? Eu tenho um material, vou submeter a um campo magnético e ele vai alinhar os átomos ímãs internamente. Porém, qual é o problema? Vejam, se eu fizer isso com uma barra de ferro pura, que é comumente chamada de ferro doce, não sei por que chamam de ferro doce, tá? É histórico essa questão. Se eu submeto uma barra de ferro doce, uma barra de ferro pura a um campo magnético, ele se magnetiza, porém, quando eu tiro o campo magnético, ele retém o campo magnético por um pequeno intervalo de tempo. Ou seja, ele não se torna um ímã permanente. O que é que se faz para construir um ímã permanente? Normalmente, se utilizam ligas. Uma das ligas muito conhecidas é uma liga que ela é uma junção, tá, de vários materiais. Tá? Uma delas é o alnico. O alnico está aqui, ó. O alnico é uma liga de ferro contendo alumínio, níquel e cobalto. Tá? Então, esse material aqui, ó, ele é utilizado em diversas aplicações. Tá? Ele é usado em diversas aplicações onde eles são utilizados para a construção de ímãs permanentes. Estou vendo aqui o alnico na Wikipedia, né? Nós temos aqui, ó, o ímã de alnico, que ele é uma liga alumínio ao níquel e cobalto. Qual é a ideia do uso de uma liga? O uso dessa liga, pessoal, é justamente para quê? Nos átomos de ferro, os átomos ímãs eles estão relativamente livres. Então, quando eu tiro a causa do campo magnético, os átomos ímãs retornam à sua posição inicial. E aí o que acontece? Voltando à sua posição inicial, o átomo desmagnetiza. Quando eu coloco o ímã novamente, quando eu faço uma liga, aqui dentro, o que é que vai acontecer? Essa liga, quando eu submeter esse material a um campo magnético, os átomos ímãs se alinham, tá? E os outros materiais que estão lá, que não são magnetizáveis, agem como se fosse um freio sobre os átomos ímãs, mantendo eles naquela posição. E aí o que acontece? Nessa situação, eu terei o cenário ideal para que eu possa construir um ímã permanente. Hoje, um outro tipo de ímã, tá? Ele é muito utilizado, está sendo muito utilizado, tá? Para a construção de ímãs permanentes, tá?
utilizados porque ele tem condições de manter a magnetização com maior intensidade, e principalmente com deixa-me ver aqui, um tempo maior e com maior intensidade, tá? Então, existem diversos materiais que são utilizados para fazer esse tipo de aplicação. Uma delas, os mais conhecidos, são o alnico, e temos algumas outras ligas que são utilizadas para esse fim. Beleza? Algum de vocês já tinha ouvido falar dessas ligas? Caiu de novo. Voltei. Então, vejam, os materiais que nós utilizamos hoje para a construção de materiais magnéticos, de ligas magnéticas, eu estou trazendo aqui alguns para vocês, tá? São diversos, tá? E, normalmente, você tem o alnico, o permalloy, me falhou aqui, mas tem um que é muito utilizado recentemente, mas eu não estou lembrando exatamente o nome para falar para vocês. O que acontece? Essas ligas, esses materiais, eles vão ser utilizados para a construção de ímãs permanentes. Já vem o nome aqui, vou falar para vocês. Mas o alnico é um pouco conhecido, o permalloy também. Diga, Everton. Seria o ímã de neodímio, não, né? Valeu. É exatamente esse o ímã de neodímio. É o que tem de mais moderno hoje em termos de ímã permanente, né? Construído com ímã de neodímio. Qual é a vantagem do ímã de neodímio? Ele é pequeno, tá? Você consegue fazer ímãs muito potentes e numa área muito pequena. O ímã de neodímio ele é muito utilizado hoje em geradores eólicos e nesses fones de ouvido bem pequenininhos que nós temos hoje, tá? Nós temos hoje fones de ouvido tão pequenos, né, que cabem na nossa orelha, porque assim, antigamente você só tinha fones de ouvidos grandes, porque a tecnologia não permitia o uso, né, não tinha condições de fazer um ímã pequeno e potente. Então, o ímã de neodímio, que está sendo muito utilizado hoje, tá? Eu consigo construir um ímã de neodímio pequeno
e potente. Né? Tem aqui algumas imagens aqui, ó. Tá? Olha o ímã de neodímio aqui, ó. Ele tem um formato aqui e parece aquelas pilhas pequenas de relógio, tá? Então, assim, ele é muito utilizado. Aqui já está trazendo o preço, não é isso que eu queria, não, mas você tem aqui, ó, um ímã de neodímio, tá? Pequeno, de vários tamanhos e formatos. Veja que ele não é tão caro, tá vendo? Então, aqui ele está dizendo, ó, 100 peças de ímã de neodímio, 5 por 1 redondo, né? Por R$25 aqui no Mercado Livre. Hoje, a maior parte das empresas que fabricam motores utilizam ímãs de neodímio, tá? Então, ele tem uma das melhores características para a construção de ímãs permanentes. Então, como é que faz? Só voltando, né, porque a conexão caiu, como é que faz para criar um ímã permanente? Eu tenho um material, normalmente uma liga, eu falei do alnico, neodímio, permalói e outros materiais, onde eu pego esse material, preparo, usino, dou a forma que eu preciso e coloco ele em uma máquina que cria um campo magnético, normalmente uma bobina, que eu vou submeter esse material a um campo magnético bem intenso. Ele vai orientar os átomos ímãs internamente e irá magnetizar esse material. Quando eu retirar esse material do núcleo, ele irá reter o campo magnético e irá permanecer por muito tempo. Qual o cuidado que nós temos que ter? Com qualquer ímã, quer seja permanente, quer seja artificial ou natural, eu devo ter cuidado com o aquecimento. Aquecer o ímã até certo ponto, né? Se a gente chegar na temperatura de Curie, até certo ponto, nós vamos perder, aquele material vai perder a propriedade magnética. Então, por exemplo, os fones de ouvido que você usa, que você venha a utilizar, evite deixá-lo, por exemplo, sob o bastidor lá do carro. Só aí quando você deixar o fone de ouvido lá, porque provavelmente você vai perder a qualidade daquele material, porque o ímã que tem lá dentro vai sofrer um dano, ele vai perder sua magnetização. E quanto mais quente ele submeter, mais magnetização ele vai perder. Ok? Perguntas? Temperatura de Curie, eu já falei. Vamos falar de um outro elemento importante, tá? Que vai ser utilizado diretamente no uso das máquinas, tá? É o que a gente chama de curva de magnetização, ok? A curva de magnetização, ela vai associar a densidade de campo magnético, tá? Com o que a gente chama de campo magnético. Nesse gráfico aqui, nós temos o campo magnético produzido aqui. O campo magnético normalmente é chamado de H, tá? E a densidade de campo magnético é chamado de B. O vetor campo magnético é chamado de B. A unidade de medida do campo magnético é o ampere/metro. Ampere por metro. Ampere expira por metro. Tá? Essa é a unidade de medida do campo magnético. E aqui nós temos a densidade de campo magnético, que é medido em Weber por metro quadrado. Ora, ampere expira por metro, a gente está falando aqui, literalmente, do produto corrente vezes número de voltas, número de espiras, dividido pela distância, que é aquela formulinha que eu mostrei para vocês ainda há pouco, que amanhã a gente vai trabalhar mais com ela, tá? Então, ó, eu tenho aqui, imagine o campo magnético aqui criado por uma bobina. E aqui, a densidade de campo magnético que o material produziu em função de ser um material ferromagnético. O que acontece? Se eu submeto um determinado material a um campo magnético de 100 amperes espira, ele vai criar aqui uma densidade magnética de 0,25 Weber por metro quadrado. À medida que eu vou aumentando esse campo magnético, eu terei aqui, ó, um aumento
da densidade do campo, só que não é um aumento linear. Na verdade, ele é um aumento quase exponencial aqui, praticamente exponencial. O que acontece? Se eu continuar aumentando esse campo, logicamente eu vou aumentando a densidade do campo magnético. Porém, chega um momento em que, se eu aumentar demais o campo magnético aqui, a densidade não continua aumentando. Nós chegamos aqui nesse ponto aqui, que a gente chama de ponto de saturação. Ou seja, a partir deste ponto, se eu continuo aumentando o campo magnético produzido pela bobina, o campo magnético não aumenta mais. Então, lembra que eu falei no início que qual é a característica de um material ferromagnético? Ó, o material ferromagnético, ele amplia o campo magnético. Só que ele não amplia indefinidamente. Ele vai ampliar, tá? Ele vai ampliar até chegar no limite da saturação. Eu gosto de fazer uma correlação entre a saturação, falando da saturação que ocorre quando nós fazemos uma mistura. Então, por exemplo, se você pega um copo com água, um copo desses comuns aí de 200 ml, e pega uma colher de sal e derrama nesse copo e mistura a água, você não consegue identificar quem é sal e quem é água, porque fica uma mistura homogênea. Se você continua colocando mais uma colher e mexe, ainda assim você não consegue identificar mais quem é água e quem é sal. De novo, a mistura está homogênea, ou seja, eu estou aumentando a salinidade da água. Ora, mas chega um momento em que eu vou colocando várias colheres de sal nesse copo de 200 ml, mesmo que eu agite muito, você vai começar a perceber a diferença entre o sal e a água. O sal vai se acomodar no fundo do copo, por mais que você agite. Ora, isso ocorre no momento em que a água está saturada de sal. Então, quando eu pego esse exemplo e trago para o magnetismo, o que é que acontece? Eu tenho uma barra de ferro, uma liga, submeto ele a um campo magnético. Então, eu alinho alguns átomos íons, mas não alinhei todos. Então, eu aumento o campo magnético. Então, eu alinho mais átomos íons. À medida que eu vou aumentando o campo magnético, mais átomos íons eu vou alinhando. E isso vai fortalecendo o campo magnético. Porém, chega um momento em que eu apliquei tanto o campo magnético externo que consegui alinhar todos os átomos íons. A partir daquele momento, por mais que eu aumente o campo magnético, eu não poderei mais aumentar o campo magnético, porque não tem mais átomos íons para orientar. E aí, nós dizemos que o ferro chegou na saturação magnética. Eu tenho diversas curvas de magnetização para materiais, para diferentes materiais. Então, nós temos aqui, ó, a curva de magnetização, por exemplo, para o ferro puro. Observe que o ferro puro, né, sem liga nenhuma, apenas ferro, ele vai se magnetizar. Ó. Vejam que aqui eu tenho uma pequena intensidade de campo e eu já consigo chegar numa magnetização muito alta utilizando o ferro. Tá? E à medida, observe que a partir desse ponto, o ferro já começa a saturar, e que ele aumentou muito. Observe a intensidade que está se mostrando aqui, ó, de densidade de campo, tá? Se aumentou muito, é mais de 9.000 vezes o campo magnético. E, a partir desse ponto, ele começa a aumentar, mas ele começa a aumentar menos do que aumentou nessa parte inicial daqui. Então, ele vai aumentando, 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 e aqui nesse ponto, nós já podemos dizer que já ocorre a saturação, tá? Indo para o 2 aqui o 2, ele é o permalói. O permalói é uma liga utilizada, tá, para a construção de ímãs permanentes. Então, eu tenho aqui o permalói, ele tem 45% de níquel, 55% de ferro e 5% de molibdênio. Essa liga aqui, ó,
ela, com os primeiros valores aqui de magnetização, eu também consigo uma magnetização bem alta desse material. A partir desse ponto, por mais que eu aumente o campo magnético externo, ele aumenta, mas não aumenta tanto. Então, aqui, ó, esse material aqui, ó, já chegou na saturação, tá? Eu não consigo produzir um campo magnético maior do que esse. Aqui embaixo, eu tenho o 3, o ferro tecnicamente puro. Observe que ele só começa a ter uma curva a partir de um determinado ponto, tá? O 4 é o níquel. Ó, o níquel como se magnetiza, pouquíssimo, tá? Se magnetiza aqui de uma forma muito tímida. E essa liga aqui, ó, uma liga com níquel e ferro, ele vai também se magnetizar de uma forma muito tímida, ou seja, para ele chegar lá em cima, eu teria que aplicar um campo magnético muito intenso. Provavelmente, pelo comportamento inicial dele aqui, eu não teria um grande avanço, tá? Então, o que acontece? Esses materiais aqui, o 4 e o 5, não são materiais interessantes para serem utilizados como aplicações ferromagnéticas. Um outro elemento importante, tá? Que é que quando, a gente tem falado bastante, é quando se magnetiza ele, ele pode reter o campo magnético e se tornar um ímã. No caso, que se queira construir um ímã permanente, como os que usamos em fones de ouvido, tá? Para aplicação nas máquinas elétricas de corrente alternada, não é interessante que o material usado retenha o campo magnético. Então, a maioria das máquinas que nós utilizamos utiliza um campo, uma corrente elétrica alternada. A gente vai conhecer isso em breve. E aí, nesse caso, não é interessante que se utilize um material que vire um ímã permanente. Eu tenho interesse em um material que não retém o campo magnético. Entretanto, os materiais magnéticos, quando submetidos a um campo magnético, eles se magnetizam, fazendo e desmagnetizam, fazendo um caminho diferente, se desmagnetizam fazendo, se magnetizam e desmagnetizam, fazendo caminhos diferentes. Esse percurso, quando traçado em um gráfico, é chamado de curva de histerese. Vejam, os materiais, as máquinas elétricas, de uma forma geral, eles trabalham com corrente alternada e não corrente contínua. Ou seja, a corrente alternada é uma corrente que está variando ao longo do tempo. Então, para que a máquina funcione adequadamente, não é interessante que essa máquina, que o núcleo dela mantenha o campo magnético. Porém, essa magnetização, ela ocorre de maneira não uniforme. Ela se magnetiza fazendo um percurso e se desmagnetiza fazendo outro percurso. Aqui, essa é a chamada curva de histerese magnética. O que é que acontece? Essa curva de histerese, pessoal, ela vai provocar uma magnetização do núcleo, tá? Num percurso, e quando ela está desmagnetizando, ela faz um percurso diferente. E esse desenho aqui, ó, ela lembra essa folha, né? Lembra uma folha aqui. Essa folha é chamada de curva de histerese magnética. Ou seja, essa curva aqui, ela interfere no funcionamento da máquina. Nós vamos ver, quando vocês estudarem máquinas elétricas, vocês vão observar que vai existir uma perda, né, uma perda de energia na máquina, chamada perda por histerese. Tá? Existem várias perdas, uma das perdas é a perda por histerese. Tá? E essa histerese, ela vai ser maior ou menor, a depender do tipo de material usado no núcleo. Já adiantando, a maioria dos materiais utilizados nas máquinas elétricas, elas são de uma liga composta de ferro com silício. Então, vocês vão escutar muito essa palavra, ferro-silício. Tá? Nas máquinas elétricas, genericamente falando,
o núcleo não é feito de ferro puro. Normalmente, ele é feito de ferro com silício, tá? E a engenharia dos materiais busca fazer com que essa curva de esterese ela diminua esse espaço aqui, ó, o máximo possível. Quanto menor essa abertura, melhor o material para aplicações magnéticas. Um outro fenômeno, tá? Ocasionado pela magnetização do núcleo é um chamado fenômeno de magnetostricção. O que é isso? Né? Que palavrão é esse? Esse material, o material ferromagnético, quando submetido à magnetização, ele varia o volume, tá? Ele varia o volume. Então, o que acontece? Quando ele varia o volume, ele se expande em todas as dimensões. Então, o que acontece? Se você já esteve próximo de uma máquina elétrica, se já esteve próximo de um motor, ou já esteve perto de um transformador, você vai observar que, naturalmente, ele vibra. E ele vibra por quê? Ele vibra devido a esse fenômeno aqui, ó, de magnetostricção. Ou seja, o núcleo, ele está aumentando e diminuindo de tamanho regularmente. Esse aumento de tamanho, pessoal, obviamente não é um aumento de 1 centímetro, 2 centímetros. Ele é um aumento de alguns milímetros. E esse aumento de alguns milímetros faz com que ele fique vibrando, principalmente quando nós estamos utilizando o material alimentado com corrente alternada. Ok? Bom, pessoal, são 11h45, tá? Hoje foi bastante informação. Quem puder rever o vídeo, reveja, tá certo? Amanhã eu vou dar continuidade a esse assunto e aí eu vou trazer para vocês algumas fórmulas, algumas equações, para que nós possamos ver como é que eu aplico isso na prática, tá certo? E aí, essa aula vai para o YouTube, com certeza, tá? E aí, nós vamos aprender, vamos entender tanto o princípio da corrente, da geração de energia elétrica, tá? Como também iremos abordar os elementos práticos, ok? Tranquilo? Timóteo, coloca o seu link lá no grupo. Professor, o senhor fez chamada? Porque eu não participei da chamada, não, se eu tiver feito aí. Eu coloquei a presença, que eu vi que você tinha conectado e desconectado. Foi o momento de vir ao trabalho. Tá bom, professor, obrigado, tá? Tranquilo. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Caio, acredito que não, mas deixa eu verificar aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses minutinhos e vou conferir aqui a chamada com vocês, tá? Coloco sim, Bruno. Ontem foi um dia corrido, eu não tive tempo de fazer as correções e alinhar o documento, mas hoje eu alinho e mando para vocês, da aula de ontem.